Moto 1000 GP. Oferecimento Petrobras e Lubrax Tecnomoto. Seja bem-vindo, torcedor de todo o Brasil, ao Autódromo Internacional de Curitiba, na cidade de Pinhais, no Paraná, nesse domingo ensolarado, domingo de motovelocidade, em que temos as provas da segunda etapa do Moto 1000 GP, categorias GP 600, GP Light, GP 1000, que traz uma novidade a partir dessa etapa. Você vê a participação da torcida aí, das famílias, muita gente trazendo as crianças para acompanhar as emoções da motovelocidade aqui no Autódromo de Curitiba. A temporada 2012 começou em Interlagos, acompanhamos ao vivo aqui na Record News. Você vê já o início da preparação do grid de largada. Daqui a pouquinho teremos os pilotos da categoria GP 1000 e também da subdivisão GP Master. A gente já explica para você como vai funcionar isso. Daqui a pouco teremos todos eles na pista, mas a festa aqui no Autódromo de Curitiba começou já há algum tempo, começou no início da manhã com os treinos de aquecimento, começou com as primeiras provas. Nós tivemos aí, por exemplo, esse acidente na categoria GP 600, foi com o piloto Diego Guimarães de Faria, uma imagem impressionante, logo na primeira corrida do dia. Diego Guimarães de Faria, piloto de Belo Horizonte. Veja o que sobrou da moto do Diego, acabou perdendo totalmente o controle. E esse aí, o Marlon Felizardo, piloto aqui de Curitiba, já na prova da categoria GP Light. O Marlon acabou dando mão na moto um pouquinho antes do tempo ideal, perdeu a traseira com isso. Veja só a imagem do tombo que levou o Marlon Felizardo, que levantou, limpou a poeira do macacão, lamentou a perda do resultado que ele poderia conquistar e está muitíssimo bem, obrigado, o Marlon Felizardo, piloto aqui de Curitiba. Nós falamos de alguns momentos da GP 600 e da GP 1000, então vamos fazer o seguinte: antes de trazer os pilotos à pista para a formação do grid da categoria GP 1000, a categoria GP 1000, inclusive, tem um momento histórico para a motovelocidade brasileira nesse domingo, a volta de Alexandre Barros às pistas. O Alexandre Barros, que desde 2007 não disputa uma prova de motovelocidade, foi quando ele se despediu do Mundial MotoGP, volta às pistas da motovelocidade hoje, aqui no Moto 1000 GP. Já já a gente vai ver o Alexandre na pista de Curitiba. Antes disso, vamos saber o que aconteceu até agora na programação dessa segunda etapa. Coloca no ar pra gente os principais momentos da categoria GP 600. Você vê aí já no instante da largada, pole position, Walter Pimentel acabou tendo uma reação esquisita ali na largada, empinou de um jeito estranho, perdeu várias posições, e quem assumiu a liderança, você vê aí com a Honda número 5, foi o Rafael Bertagnoli. Ao meu lado está o comentarista do Moto 1000 GP, o César Barros. A gente acompanhou lado a lado aqui todas essas disputas da GP 600 e também da GP Light. Boa tarde, César. Nós vamos revendo, apresentando para o telespectador os principais momentos das duas provas que tivemos até aqui. E é uma promessa, uma expectativa que a gente vive de que a GP 1000 tem uma corrida para lá de movimentada. Boa tarde, Luke. Realmente a GP 1000 tem muita surpresa aí. Temos aí em torno de 5 a 6 pilotos brigando por vitória. Vai ser uma corrida bastante disputada. A gente vê a categoria GP 600 que foi bastante disputada, principalmente entre os 3 pilotos da frente ali, o Walter Pimentel, o Rafael Bertagnoli e o André Veríssimo, que andaram muito, né, na GP 600. E a pega foi muito bom. E a gente vê o tombo desse piloto aí, que praticamente destruiu, né, a roda dianteira dele. Você vê que ele escapa de traseira, a moto catapulta, joga o piloto por cima e aí vem pingando a moto, a roda dianteira acabou nesse tombo do piloto realmente. Mas graças a Deus não houve nada com o piloto tá bem, levantou e é o que você mesmo disse, né? Em breve nós vamos ver aí a largada, né, depois de 5 anos. A última corrida do Alexandre foi 9 de novembro de 2007 em Valência. Depois disso, só aqui, você só vai poder ver aqui na Moto 1000 GP a apresentação do Alexandre na próxima categoria, que vai ter a GP 1000. Mas essa GP 600 realmente foi brilhante. Eu pego dos 3 aí, esses 3 brigaram do começo ao fim, Luke, e realmente uma corrida muito emocionante. Foram 15 voltas de corrida, foram 15 voltas em que os 3 não se desgrudaram pela pista. Nesse momento, nós temos aí a moto número 9, que é do André Veríssimo, na primeira posição. A outra Kawasaki verde ali, número 77, é do Walter Pimentel, que fez hoje a estreia dele no Moto 1000 GP. É um piloto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, já conquistou a pole position. Olha aí, o bote que ele acabou levando
do Rafael Bertagnoli. O Bertagnoli, com a Honda número 5, ele venceu a primeira etapa do campeonato lá em Interlagos. Chegou como líder da temporada aqui a Curitiba e permaneceu ali. Ele largou com pneus mais novos, ele fez a tomada de tempos com pneus usados, sacrificou até a condição dele na tomada de tempos para poupar pneu para a corrida. Ele tinha um pneu um pouco mais inteiro, menos desgastado que os adversários dele para a corrida, e já tem um convidado aqui que entende tudo e mais um pouquinho de pneu, vai poder falar um pouquinho sobre isso pra gente também. Olha aí, André Veríssimo por fora no S de alta. Cada manobra que nós vimos nessa prova da categoria GP600, e o André Veríssimo, ele tinha uma dificuldade adicional durante a corrida, César. Ele acabou perdendo ali uma peça na lateral da moto, que você e eu supusemos que fosse o apoio do pé, porque a perna dele escorregava desse apoio várias vezes. Ele até falou que não depois da corrida, mas foi uma condição atípica também. Aí você vai revendo a moto número 99 do Diego Moisés, no exato momento em que ele perdeu posição para o Cadu Colossi. Essa aí é a Babi Paz, piloto do Rio de Janeiro, Bárbara Paz, que participa de duas categorias aqui no Moto 1000 GP. Ela corre na GP600 e corre também na GP Light. O André Veríssimo, a essa altura, já abria uma vantagem um pouquinho mais tranquila em relação ao Walter Pimentel. Veja só o que a gente falava, como vinha escorregando ali o pé esquerdo dele do apoio. O César até supunha durante a corrida que ele devia estar tendo muita dificuldade para buscar o engate das marchas. Olha ali mais uma vez, na aproximação para o Pinheirinho, como veio com um movimento de perna ali diferente daquele que nós estamos acostumados a ver nas pistas do Moto 1000 GP. E nesse momento, olha lá quem surge em segundo do Pinheirinho. O Rafael Bertagnoli guardou o bote final dele para o último instante, para o último momento, enquanto veio o André Veríssimo, que tinha sido pole position na etapa de Interlagos. Lá ele acabou abandonando a corrida logo no início. Aqui, sem largar na pole position, manteve uma condição competitiva durante a prova toda e veio para a bandeira quadriculada para entrar definitivamente na disputa pelo título da temporada 2012. Ele que falou: recuperei um pouco do que perdi em Interlagos. O Rafael Bertagnoli saiu absolutamente satisfeito com o segundo lugar dele, lógico, queria a vitória, todos queriam, mas o Rafael Bertagnoli vende aquele discurso de que o importante é o campeonato, e um campeonato não se constrói só com vitórias, mas com resultados sustentáveis, com resultados sólidos em todas as etapas. A volta da comemoração e aí o pódio. Depois desse pódio nós tivemos mais uma eventualidade ainda. Você vê ali ao centro o André Veríssimo, ao lado esquerdo do seu vídeo o Rafael Bertagnoli, que é o líder do campeonato, e ali com o macacão branco o Walter Pimentel. Mas o Walter Pimentel acabou punido, acabou desclassificado da prova por uma questão técnica na moto dele. Walter Pimentel, que foi para a pista com uma Kawasaki ZX6R, uma questão técnica na moto acabou custando ao Walter Pimentel a desclassificação. Com isso, o Cadu Colossi, que é o vice-líder do campeonato, tinha terminado a corrida em quarto, lógico, herdou a terceira posição. Isso foi o que rolou na prova da GP600. Você vai acompanhando aí a preparação do Alexandre Barros, um dia histórico para a Moto Velocidade do Brasil, a volta do Alexandre às competições. Ele já participou de automobilismo desde que saiu do Moto 1000 GP, já fez algumas provas festivas, umas participações em eventos não oficiais de prova de supermotard, inclusive teve um acidente, e hoje vai voltando de vez à Moto Velocidade. Enquanto o Alexandre vai saindo para a pista aí, a gente tem tempo para ver os principais momentos da segunda etapa da categoria Light. Coloca no ar para o amigo sintonizado na Record News. Categoria Light também já teve sua prova com 15 voltas. Você vê aí do instante da largada da categoria Light como veio. Teve uma queima de largada significativa do Alexandro Thiago Pires. Ele veio lá da quinta fila. Aí a punição para ele, o número da moto dele na verdade é o 56. Um ligeiro equívoco ali da direção de prova, obrigando o piloto a cumprir um drive-thru como punição. Esse da moto número 2 é o Gustavo Herrera, piloto de Londrina, no Paraná. Assumiu a liderança nos primeiros momentos da disputa. Logo depois ele foi ultrapassado pelo Lucas Barros. A pole position foi do Nick Iatauro. Só que o Nick perdeu muitas posições. Logo na largada caiu para a 8ª posição. E a partir dali começou uma corrida de recuperação. Essa reação da moto do Lucas que você viu aí foi a corrida toda.
Quando retomava a velocidade nas saídas de curva, o Lucas Barros saía com a moto dançando ali. Nessa altura, enquanto o Gustavo Herrera perseguia o Lucas Barros, o Nick Atauro, quer ver só, apareceu ali, moto verde, capacete vermelho, já era o terceiro colocado. Ele fez uma prova de recuperação impressionante na pista de Curitiba. A liderança do Lucas Barros, o piloto mais novo do campeonato, 16 anos, é isso, César? Isso, o Lucas tá com 16 anos, tá... Na verdade fez 17 anos agora, né? E tá animado. Tá velho já, então. Tá, já tá velho, já tá bem velho. Mas tá bastante animado pra essa prova. Ele que fez uma prova, né, o ano passado, na etapa do Rio, e acabou caindo, não terminou a prova. E aí começou, já fez a primeira etapa em Interlagos. E muito animado, e foi a primeira vez que ele acabou liderando uma prova, né? Primeira vez que o Luquinha chegou a estar na liderança de uma corrida. Ó, esse foi o momento em que o Alexandro Pires entrou pro box para cumprir o drive-thru como punição e imaginou que estivesse desclassificado. A equipe dele fazendo o sinal ali à distância com os fiscais de pista, acabou concluindo que ele poderia sim voltar à disputa, e ele voltou aí com a moto número 56, a Kawasaki da Center Moto Racing Team. Aí nós temos Lucas Barros, melhor dizendo, o Nick Atauro, o Gustavo Herrera e o Renato Andregueto, que veio para Curitiba como líder do campeonato, ocupando a 4ª posição. Uma disputa forte também, o Gustavo Herrera muito combativo naquele momento. O relance da imagem mostrou, o Gustavo Herrera acabou errando, perdeu o ponto de frenagem ao fim da reta. Parece até que naquele momento ainda manteve a 3ª posição. Olha lá o Renato Andregueto buscando manter proximidade. Quem fez uma boa prova, você viu no relance da imagem também, a moto azul e laranja do Paulinho Camba, piloto de Pernambuco. Esse foi o momento chave da corrida. Olha aí, o Nick Atauro ultrapassando o Lucas Barros. O Lucas tentou reagir, o Nick com a moto número 39 fechou a reta para ele e foi embora. Aí mais uma vez você revê o acidente do Marlon Felizardo, só que aquela ultrapassagem do Nick Atauro sobre o Lucas Barros, segundo o entendimento da direção de prova, aconteceu sob bandeira amarela. Havia uma bandeira amarela agitada no posto de sinalização localizado lá ao fim da reta dos boxes. A direção de prova entendeu que a ultrapassagem aconteceu já sob bandeira amarela. Você tem aí por outro ângulo a queda que sofreu o Marlon Felizardo. E por isso Nick Atauro receberia uma punição. Aí o Nick, à frente dele você viu o Tassiano da Silva Nunes, com a Kawasaki da Motrix Sigliano Racing. Nesse instante aí o Tassiano ia levando uma volta do líder. Foi o instante final da corrida. Veja como já veio comemorando pela reta, bandeira quadriculada, Nick Atauro comemorou, extravasou. Você vê aí na tela da Record News com a primeira vitória dele no Moto 1000 GP, na categoria GP Light. Dá pra ver até, a gente consegue ver a expressão do piloto, mesmo sem ela estar presente a imagem. Pela primeira vitória, ele que cumpre a 2ª temporada dele no automobilismo, ali a festa que ele faz com o companheiro de equipe, com o Renato Andregueto. Tá por ali também o Lucas Barros, que terminou a prova em 3º. Olha aí, comemorou, e comemorou bastante o Nick Atauro, e não é para menos, conquistou pole, caiu lá para a 8ª posição, veio recuperando posição por posição e ocupou o degrau mais alto do pódio. Aí está ele de macacão branco, à esquerda do seu vídeo aparecendo o Renato Andregueto, e lá de macacão cinza e preto com a bandeira do Brasil representada num grafismo ali, o Lucas Barros, piloto que já não tem mais 16 anos, conforme explicou aqui o César Barros. Você acompanha a imagem da premiação aos 3 primeiros da categoria GP Light, e eu vou falar para você, os 3 primeiros foram esses aí mesmo. Só que houve uma mudança no resultado, porque como a direção de prova entendeu que o Nick Atauro fez ultrapassagem sob bandeira amarela, o que, claro, fere qualquer regulamento desportivo, ele foi punido com um acréscimo de 10 segundos ao tempo total de prova. Com esse acréscimo de tempo, ele caiu para 3º lugar, o Renato Andregueto ficou com a vitória e o Lucas Barros ficou com a 2ª posição. Renato Andregueto, líder invicto do campeonato. Aí a confirmação para você, o traçado de 3.695 metros do Autódromo Internacional de Curitiba, aqui na cidade de Pinhais. São 11 curvas, 7 para a direita, 11 para a esquerda. Um domingo ensolarado, um domingo gostoso aqui para quem gosta de andar de moto e, sobretudo, para quem gosta de competir com motos. Veja aí, 25 graus a temperatura ambiente, umidade relativa do ar em 49%, 0 de possibilidade de chuva, o vento a 11 km por hora. E lá no grid de largada nós temos o Ricardo Montesano. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Luque. Boa tarde a todos. Estou aqui no grid de largada ao lado do Alan Douglas, que é o líder do campeonato,
e o atual campeão na categoria. Alain, momento histórico para o motociclismo brasileiro, a volta do Alexandre Barros, largando da pole position, privilégio para vocês, né? Sem dúvida, Alexandre, piloto que a gente sempre foi fã, meu grande ídolo, prazer estar largando no mesmo grid que ele, só que agora é corrida, né? Abri o farol, vou dar meu melhor, Alexandre é favorito, mas estou aqui para conseguir a melhor posição possível, pensando no campeonato, mas quero chegar no pódio, se possível perto dele, se não, vou dar o meu melhor e seja o que Deus quiser. Boa sorte aí. Vamos aqui rapidinho com o Murilo Colatrelli, bem rápido aqui. Murilo, quarta posição, um grid com o Alexandre Barros da pole position, dá para pegar, dá para acompanhar o ritmo do Alexandre? Vamos fazer o possível para poder andar rápido e constante e quem sabe conseguir chegar numa boa colocação. O Alexandre é um ícone do esporte e eu acho que ele está abrilhantando o evento e espero um dia aí conseguir andar junto com ele e quem sabe pode ser hoje, né? Já imaginou ganhar do Alexandre aqui em Curitiba? Seria ótimo, né? Ele é um grande professor aí e seria muito bom ter essa condição de ganhar dele. Tudo ok com a moto? Tudo ok com a moto, graças a Deus. Agradeço a toda a minha equipe pelo trabalho de fim de semana. Boa sorte. Luke. E você, fã da Moto Velocidade, que nos acompanha ao vivo aqui na Record News, enquanto você tem a imagem do Alexandre Barros, você participa da transmissão com a gente pelo Twitter. Mande sua mensagem, sua pergunta para o @Moto1000GP. Tá na tela para você, @Moto1000GP. Luke. Manifeste-se pelo Twitter e participe com a gente e com o Ricardo Montesano. Isso aí, pegar uma palavrinha rápida do Alexandre Barros, com a pole position, 5 minutos para a largada. Alexandre, sua volta depois de 5 anos, correndo, disputando uma corrida, como é que é fazer esse retorno com essa molecada toda aí no grid? Para mim é um prazer muito grande. Na verdade, não estou voltando a correr, sempre corri. Disputar uma prova. Dar uma prova, mas não vai ser fácil. Tem muitos pilotos competitivos, o nível vem crescendo. Para mim é uma honra poder estar participando e fazer parte desse evento que está crescendo cada dia mais. Aí, boa sorte na corrida. Luke. Enquanto já vão participando com a gente aqui pelo Twitter, a Lúcia Figueiredo, o Sérgio Rodrigues, o Vitor Gomes, nós temos também um convidado especial que vai nos dar uma aula sobre pneus de competição. É o Rafael Daneman, gerente de vendas da Michelin para o Mercosul. Rafael, boa tarde. A Michelin marcando presença de uma forma incisiva no Moto1000GP e fazendo a diferença aí, conforme os pilotos têm falado, no fornecimento dos pneus. Bem, Luque, boa tarde César. Michelin, depois de alguns anos, volta a fazer investimentos na moto velocidade brasileira. Sem dúvida nenhuma, começamos muito bem, acreditamos muito no projeto do campeonato e, consequência disso, é o retorno, primeiro, pneus de competição de primeira linha, Power Cup, para as categorias de 600 e 1000 cilindradas, a GP Light, e os pneus de Slick, agora para a GP 1000, que é algo inédito na competição em moto velocidade brasileira. Então, a gente acredita muito no projeto, acredita na organização e, mais que isso, no potencial dos pilotos, né? Afinal de contas, daqui para frente, tentaremos ter mais representantes da moto velocidade brasileira em autódromos do mundo e no cenário internacional. Não tenha dúvida quanto a isso, você vai passeando pelo grid da categoria GP1000, vai conhecendo os pilotos aí, por exemplo, você leu o Kawasaki ali? Não, é a Aprilia. Esse é o Ricieri Luvisotto que vai largando da 6ª posição com uma Aprilia. Estão todos aí já posicionados no grid de largada da categoria GP1000. Você viu ali o Helder Chad com a número 116, aí tá o Gringo Rodrigues, Gustavo Rodrigues, piloto aqui da casa. Ele que é piloto da categoria GP Master, cheio de graça. GP Master, César Barros, o que vem a ser a GP Master? Porque o amigo fã da Moto Velocidade, fã do Moto1000GP, que acompanhou a nossa primeira etapa em Interlagos, não viu a GP Master. Realmente foi criada a categoria GP Master já para os nossos pilotos veteranos, né, que estavam aí vendo que, na verdade, eles não podiam estar competindo junto com os pilotos GP1000, queriam a segurança, como disse o Rafael Daneman aqui, que os pneus, de andarem nos pneus slick, porque eles queriam, já que eles estão numa idade um pouco avantajada, eles teriam receio, já que eles não querem correr muito risco, e aí também a vontade de um dia poder estar correndo um pneu slick, que
Nós nunca tivemos aqui oficialmente um pneu slick no Brasil, é a primeira vez para os campeonatos nacionais. Então a Michelin trouxe esses pneus slicks, que traz uma segurança para o piloto. Só quem andou pode saber realmente a segurança que é um pneu slick. Ele é muito melhor, muito mais rápido, muito mais seguro do que se os pneus, porque é um pneu propriamente para competição. E aí foi criada essa categoria e nós tivemos aí Vitor Braga, Alberto Betoggi, Sidney Sigliano, piloto Sidão Sigliano, que corria na década de 70 e agora voltando a correr, aí participando da categoria Master. Vitor Braga correu nos anos 80, então trouxemos essa safra de pilotos que tem história no motociclismo nacional e que voltaram agora a participar de competições. Os pilotos da GP Master estão aí no mesmo grid. Por falar em grid, vamos confirmar o grid para você. A pole position é dele, Alexandre Barros, com tempo de 1 minuto 20 segundos, 225 milésimos. Ao lado dele, na primeira fila, está o companheiro de equipe dele, o Luciano Ribodino, da Argentina, e também o Pierre Chauffard, piloto da Pitico Race. Essa é a primeira fila. Vamos para a segunda. Murilo Colatrelli, de Kawasaki, Alan Douglas, também de Kawasaki, Ricieri Luvisotto, de Aprilia, formando a segunda fila. Na sétima posição, nós vamos ter o Gustavo Rodrigues, com BMW, ele que é piloto da Master. Oitavo colocado, Helder Schad, com BMW. Na nona posição, Sérgio Laurentes, também de BMW. O 10º colocado é o Victor Moura, piloto aqui da casa. Aí o Victor Moura também com BMW, o Eduardo Costa Neto de Honda é o 11º, o Carlos Poton é o 12º, também inscrito com uma Honda, o 13º, o Marcos Salles, piloto aqui da casa com BMW, 14ª posição para o Daniel Lenzi, também piloto da casa, competindo com Honda. Sidney Sigliano é o 15º, também piloto da GP Master, como explicou aí o César Barros, piloto de uma Suzuki. Na 16ª posição nós temos o André Carvalho com uma Suzuki, em 17º, Walter Haertel Jr., com Honda, também piloto da GP Master. O Eliandro Simonini, de Kawasaki, é o 18º colocado no grid. Na 19ª posição temos o Elson Tenebra Otero com Kawasaki. O 20º é o Alberto Braga com Suzuki. O 21º de Honda é o Darcy Anadão. Alberto Braga e o Darcy, também pilotos da GP Master. Vitor Braga é o 22º de BMW. O 23º é o mágico Nelson Gonçalves com Suzuki. O 24º é o Carlos Quintas, do Rio de Janeiro, também com Kawasaki. Na 25ª posição nós teríamos o Juarez Calixtil, que teve um acidente ontem no último treino livre, acabou nem participando da tomada de tempos classificatória. Ele que também é comandante de aviação civil e fica fora da prova. Vamos para o início da segunda etapa do Moto 1000 GP 2012. Moto Velocidade com responsabilidade é aqui. Moto 1000 GP. Oferecimento Petrobras e Lubrax Tecnomoto. Você viu ali o pole position, Alexandre Barros. Esse é Lucas Ribodino, também piloto da Alex Barros Racing, piloto da Argentina de 17 anos. Tem barbarizado na moto velocidade da Argentina. Você viu ali a moto número 22 do Pierre Chauffard, terceiro colocado no grid. Esse é o Murilo Colatrelli, piloto de equipe própria, representante da cidade de Monte Alto, no interior paulista. Murilo Colatrelli já pronto para a largada. Ali é a indicação, você vê do lado direito do seu vídeo, apareceram as placas indicando as filas que os pilotos devem respeitar para a formação do grid. Tudo pronto, sobe o giro dos motores, apaga a luz vermelha, está valendo a segunda etapa da GP 1000. Alexandre Barros na pole position, uma largada histórica devolvendo o Alexandre Barros às competições oficiais. Vem para cima dele o Luciano Ribodino. Luciano Ribodino por dentro para tentar a primeira posição e assume a liderança o piloto argentino. Alexandre Barros é o segundo. Na terceira posição, quem é que vem? Já vem o Alan Douglas. Luciano Ribodino colocando a BMW número 4 na primeira posição. Nesses primeiros momentos de prova, o Alan Douglas já é o terceiro e vem recebendo o combate ali do Murilo Colatrelli. Pierre Chauffard cai para a quinta posição. Já vem em sexto ali o Gringo Rodrigues tomando a posição do Helder Schad. Uma largada tranquila, todo mundo passando ileso pelas primeiras curvas do Autódromo de Curitiba nessa primeira das 18 voltas da segunda etapa do Moto 1000 GP, categoria GP 1000 e também categoria GP Master agora. Gustavo Rodrigues, que é o sexto colocado, é o primeiro entre os pilotos da GP Master. Todos eles vão contornando o Pinheirinho. Você viu ali o Simonini, aí está o líder, o Luciano Ribodino, que vem ganhando corridas em sequência na categoria de 600 cilindradas lá na Argentina, aqui encarando o desafio das 1000 cilindradas. Na categoria GP 1000, Alexandre Barros é o segundo colocado e vem para cima dele o Alan Douglas. O Alan falou ali no grid, o sonho dele seria ir para o pódio com o Alexandre Barros e ele vai tentando ir para o pódio à frente do Alexandre Barros. A primeira volta vai sendo completada. Aí está o jovem argentino
Luciano Ribodino na primeira posição, 2 décimos de segundo à frente do Alexandre Barros. O Alan Douglas tem a terceira posição, Pierre Chofar é o quarto, já ganhou a quarta posição, Pierre Chofar, em cima do Murilo Colatrelli. Veja aí como eles têm um S complicado ao fim dessa extensa reta, quase 1 quilômetro de reta. E depois eles têm um S, vem de sexta para segunda marcha. Ali uma frenagem muito forte. Chega a quanto no fim de uma reta dessa, César? Aqui em Curitiba nós temos a reta principal, que é a reta dos boxes. Os pilotos aí da 1000 cilindradas devem chegar. Olha o Pierre com o Murilo Colatrelli, boa briga aí. Deve chegar em torno aí de uns 280, 290 km por hora. O Carlos Henrique de Paraguaçu Paulista vai participando aqui pelo Twitter também, ligadaço na Record News, nas emoções da segunda etapa do Moto 1000 GP. Olha o Alan Douglas por fora em cima de Alex Barros. Olha o Alan Douglas, campeão de 2011, líder da temporada, atrevido como ele só tentou por fora no Pinheirinho. Ali já é difícil, em qualquer circunstância, sobretudo quando tem o Alex pela frente. Mas veio mostrando combate, vem com apetite o Alan Douglas, vem com inspiração. Ele que teve uma atuação discreta durante toda a programação de treinos livres. Em nenhum momento chegou a figurar ali nas 2 primeiras posições, mas veio trabalhando, como disse o César Barros ontem durante o treino classificatório, quietinho, no jeitinho mineirinho dele. Aí na terceira posição, colocando pressão para cima do Alexandre Barros. Segunda volta vai sendo completada. Luciano Ribodino já abre 474 milésimos de vantagem sobre o Alex Barros. E o Alan Douglas vem por dentro o Alan Douglas para ser segundo colocado. Alan Douglas dos Santos. Ele quis ir para o pódio com o Alexandre Barros. Por enquanto vai indo à frente do Alexandre Barros. E você observa a cada curva, o Alexandre recupera a posição. Vai dar boa essa briga também, César Barros. Realmente o Alan acabou ultrapassando na frenagem ali, acabou perdendo um pouco a tangência da curva e na retomada o Alexandre acabou saindo mais forte e acabou ultrapassando o Alan. Terceira volta de corrida, a volta mais rápida da corrida, inclusive é do Alan Douglas, 1 minuto 21 segundos, 794 milésimos. Veja aí como mergulhou o Alan Douglas lá ao fim da reta para ganhar a segunda posição do Alexandre Barros. O Fábio Souza vai perguntando aqui pelo Twitter, cadê o piloto Joniran Salles? Vou te falar, Fábio, deve estar ali pela área de boxes. O Joniran já veio para a pista na prova da categoria GP Light, inclusive acabou tendo problemas logo na primeira volta da categoria GP Light. Moto 1000 GP 2012, moto velocidade com seriedade, é aqui. Moto 1000 GP, oferecimento Petrobras e Lubrax Tecnomoto. Luciano Ribodino, 8 décimos de segundo à frente do Alexandre Barros. O Alexandre Barros vem na segunda posição, o terceiro é o Alan Douglas, o quarto é o Pierre Chofar. Gustavo Rodrigues, o argentino, que já mora há mais de 30 anos aqui em Curitiba, mas é argentino. É o quinto colocado, é o líder da categoria Master. O sexto é o Helder Chad, tá aí a confirmação, mais uma volta do Luciano Ribodino, baixando o tempo 1:21.509. Melhorou o tempo da volta mais rápida da corrida. Você vê ali a moto número 72 do Sérgio Laurentes, passou no relance da imagem. Helder Chad é o sexto colocado. Essa imagem aí nós temos quem? Esse é o Marcos Salles, vai passando aqui com a número 42. Marcos Salles que tem a 10ª posição, atrás dele vem o Eduardo Costa Neto. Esse aí é o André Araújo, o André de Gato. Como indica a inscrição ali na bolha da moto dele. E o Murilo Colatrelli já com problemas nessa quarta volta de corrida, parado ali no box da Colatrelli Racing. Ele que é o único piloto da equipe Colatrelli Racing. Piloto da cidade de Monte Alto, no interior de São Paulo. Qualquer coisa em torno de 350 quilômetros de distância em relação a São Paulo. Está um pouquinho fora do eixo ali da moto velocidade paulista. É o único piloto. Tá aí o Pierre Chofar já em terceiro lugar, assumindo a posição do Alan Douglas. Nós vemos aí 2 duelos entre companheiros de equipe. Alex Barros Racing nas 2 primeiras posições com o Luciano Ribodino e com o Alexandre Barros, e a Pitico Reis em terceiro e em quarto, agora Pierre Chofar à frente do Alan Douglas. Gustavo Rodrigues é o quinto, Helder Chad é o sexto, Ricieri Luvisotto de Aprilia é o 7º colocado. Aí você vai vendo a investida do Simonini para cima do André Araújo. André Araújo com a moto número 73. Aí o Eliandro Simonini conseguiu a ultrapassagem. Assumindo aí a 13ª posição. E o Vitor Praga, da moto número 79, que é o líder da categoria Master. Na verdade, nós temos a indicação aqui de que o Gustavo Rodrigues
é piloto da categoria Master também. Ele ocupa a 5ª posição na classificação geral da prova. Você tem aí a imagem do Daniel Lenzi com a número 114 à frente do Alberto Braga. O Alberto Braga é piloto da categoria Master no complemento da volta número 4. Ou melhor, o Vitor Braga, o irmão do Alberto. Né? O Vitor Braga com a número 79 é o 15º colocado na classificação geral da prova e é, pela indicação que recebemos agora, o líder da categoria Master. A gente vai tentar checar essa questão, se o Gustavo Rodrigues é ou não piloto da categoria Master. E a briga tá boa, né? Briga em família, né? Irmãos aí, e o tá certo, o irmão mais novo atrás do irmão mais velho por enquanto. Vamos ver se o irmão mais novo, se o Alberto, que é mais novo, vai conseguir fazer essa ultrapassagem em cima do Vitor ou vai manter a cena até o final da prova. O Vitor à frente, Vitor indo pro box. Já não tá mais à frente. Vai pro box o Vitor Braga e o Alberto Braga ganha a posição. O César secou o Vitor Braga. 5 voltas de corrida completadas. Luciano Ribodino ainda na liderança com 0,3 de segundo. Temos áudio aberto. Parece que o Ricardo Montesano tem informação. Isso aí, Luque. Tô aqui junto do Murilo Colatrelli, ele abandonou a corrida, tá conversando com os mecânicos. Murilo, o que eu vi aí? Completou 2, 3 voltas. Qual o motivo de ter parado? Acabou dando um acerto errado aí, as calibragens dos pneus estavam totalmente fora, quase com o dobro ou triplo da calibragem ideal, e o risco que eu tomei vários escorregões e quase caí, e tá ficando muito perigoso dar desse jeito. No ritmo que tá, realmente fica inviável, e o pneu, a tendência dele é até aumentar a libra, então eu optei por minha segurança e acabei abandonando a prova. Precaução. Ricardo. Precaução, com certeza. Assim estava impossível de pilotar. Diga, Luque. Nós temos a imagem, enquanto você falava com o Murilo Colatrelli, do Vitor Braga no box. Ele simplesmente desistiu da corrida, abandonou a corrida porque sentiu-se mal. Nós vemos ali muitas pessoas em socorro ao Vitor Braga, enquanto no seu monitor, na sua tela, você tinha ali a imagem do Eduardo Costa Neto, número 117. O Alexandre Barros já é o líder da corrida, hein? O Alexandre Barros já é o líder da corrida. Vem à frente do Luciano Ribodino, vem à frente do Pierre Chofar. O Pierre e o Luciano abriram essa volta número 7 lado a lado. Eles passaram lado a lado aqui em frente à cabine da Record News, enquanto você já tem a moto número 7 de Alexandre Barros ocupando a primeira posição na prova. Nós vamos já para metade da corrida, vamos chegando à metade da corrida. Olha aí o Ribodino, como já vem numa postura defensiva em relação aos ataques do Pierre Chofar. E aí eu pergunto ao Rafael Daneman, a essa altura da corrida, Rafael, os pneus já começam a comprometer o desempenho dos pilotos? Bem, Luque, na verdade, agora a gente chegando quase à metade da corrida, o pneu deve estar no seu melhor desempenho. Olha aí a imagem do Vitor Braga, sentiu mal, mas tá tudo certo com ele ali, um mal-estar, um mal súbito, mas tudo bem, ainda teve serenidade para desistir da corrida, encostar ali para que pudesse ser atendido. Bem, na verdade os pneus agora devem estar performando no seu auge, a gente ainda tem mais da metade da prova pela frente, ou seja, a coisa só tende a melhorar daqui em diante. A experiência agora vai falar muito, né? Cuidando do seu equipamento, fazendo também o controle do desgaste dos pneus. E isso vai, sem dúvida nenhuma, ser bastante importante para as últimas voltas. O Cleiton de Faxinal, no Paraná, mandando um abraço a todo mundo que está acompanhando o Moto 1000 GP aqui na Record News. Um outro forte para o Cleiton. Também o Nasser Bukezan. Fizeram aqui, externando o abraço dele a todos que estão fazendo um sucesso danado no Moto 1000 GP. A categoria é um sucesso. E você participa com a gente pelo Twitter, @Moto 1000 GP. Mande sua mensagem. Olha aí o Ribodino de novo na frente. Luque. Diga aí, Ricardo. O Vitor Braga aqui, ele deitou um pouquinho. O que houve, Vitor? Pô, cara, cansei muito. Fiz um esforço assim, sobrenatural, que falta de preparo mesmo. Forcei um pouco no começo da corrida para poder acompanhar a galera e cansei, mas tudo bem. Um mal-estar só. Só cansaço, não. Beleza, no futuro eu vou melhorar meu condicionamento para poder andar mais rápido. Isso aí, esse Vitor Braga, Luque. Luciano Ribodino abre a 9ª volta, é o líder da prova, tem 392 milésimos de vantagem sobre o Alexandre Barros. Pierre Chofar, César Barros, olha o tempo de volta do Pierre Chofar. O Rafael falou agora que os pneus estão no auge de sua performance a essa altura da corrida. O Pierre Chofar virando em 1 minuto, 20 segundos
975, um 20.9 para o Pierre. O Pierre que tem a melhor volta da corrida, virou o único que virou na casa de 1,20. Vem muito bem, ele vem tentando se aproximar aí agora do Luciano. O Luciano vai tentando impor um ritmo, ele que assumiu agora a ponta, vai tentar impor um ritmo para tentar abrir, né? Abrir dos seus adversários e tentar fazer uma corrida mais tranquila. Agora vamos ver o comprometimento dos pneus daí em diante. E falando do Vitor, realmente o Vitor, ontem ele já deixou de fazer um treino porque ele falou que não estava bem fisicamente, que estava cansado, não faz nada, já está numa idade complicada, então ele quis poupar e ele fez o correto, né? Entrou para os boxes, porque antes que pudesse sofrer uma queda e ter uma coisa muito mais grave, ele acabou entrando no box. O Vitor, que é antigo aí nas pistas, a gente conhece o Vitor há muitos anos. Você tem no seu vídeo a confirmação do nosso Twitter, @Moto1000GP. Use o mês inteiro, participa, siga o Twitter do Moto1000GP, interaja com a gente aqui na transmissão. Você nos acompanha também, nos curte no facebook.com/Moto1000GP. E temos também o nosso site oficial, logicamente, o www.moto1000gp.com.br, onde você vai poder conferir, dentre outras coisas, essa escapada de pista do Luciano Ribodino, que era o líder da corrida. Olha ali, o pessoal da Pitico Race comemorou a escapada do Ribodino. Agora é o seguinte, César Barros, agora inverteram-se os valores. Alex Barros Racing contra Pitico Race é o duelo que vale a primeira posição. Alex Barros Racing e Pitico Race é o duelo que vale também a terceira posição na prova. Alexandre Barros e Pierre Chauffard nas duas primeiras posições, depois Luciano Ribodino e Alan Douglas. Olha como dá uma desgarradinha lá na curva do Pinheirinho. Pierre Chauffard perde um pouquinho de contato, vai voltando, ele vai para cima do Alexandre Barros. Nós acabamos de abrir a segunda metade da prova, é a segunda etapa do Moto1000GP 2012, categoria GP1000. Moto Velocidade com seriedade é aqui. Moto1000GP. Oferecimento Petrobras e Lubrax Tecnomoto. Também participando com a gente aqui pelo Twitter, o Ronaldo Arrigue, o Alex Vascão, o Daniel Gontijo, JPA Designer, todo mundo sintonizado na Record News, acompanhando o retorno de Alexandre Barros às pistas. Ele é o primeiro colocado. Aí o Alexandre Barros com 6 décimos de segundo de vantagem sobre o Pierre Chauffard. O Alan Douglas é o terceiro, tá aí o Alan Douglas, não é terceiro não, ele passou pela linha de chegada em terceiro, aqui em frente à cabine da Record News, mas você vê que o Luciano Ribodino já recupera a terceira posição, e você observa a cada curva que o Luciano Ribodino tem uma posição, uma postura diferente sobre a moto. Veja só como ele põe a cabeça de lado, conforme o ângulo que você olha, dá a impressão que o piloto não tem cabeça, ele tem um posicionamento todo particular. Segura, Alan Douglas. E segurou, hein? Segurou bonito. Você viu como veio o chucra ali, a Kawasaki número 78 do Alan Douglas? Coisa de campeão, né? Conseguiu manter na pista e vai buscar o Ribodino de novo. Explica pra gente, César, como é essa questão da posição que o piloto mantém na moto. Veja ali como ele vem totalmente fora do eixo vertical da moto. Realmente o Luciano tem uma postura diferente. Ele que vem da 600 cilindradas, ele corre o campeonato argentino de super esporte. Então ele tem essa postura dele, mas isso é do piloto, Luque. Você vê que ele sai bastante da motocicleta, o Luciano, é o estilo de pilotagem dele, ele acaba tirando bastante a cabeça da bolha ali, a gente tem a bolha ali na frente da motocicleta, e é o estilo dele, ele se sente, ele gosta de andar desse jeito, é rápido desse jeito, e aí é difícil mudar o piloto dessa postura, mas é uma postura completamente diferente de todos os pilotos que estão aí na GP1000. O Rodrigo Campos dizendo que tá muito legal a corrida, essa segunda etapa do Moto1000GP. Tá legal também essa caça do Pierre Chauffard ao Alexandre Barros. O Pierre tem a melhor volta da corrida, você tem aí a confirmação, 1 minuto 20 segundos, 975 milésimos, e eles já vão lidando com o tráfego. Tem ali a moto número 3 do Sidão Sigliano, tem também a moto número 2 do Elson Tenebra Otero. O Alexandre chega ali na entrada do miolo, sem espaço para conseguir manobra de ultrapassagem sobre os retardatários. Ele toma uma fechada de porta do Sidão ali, vai complicar a vida dele, porque o Pierre chegou e vai mergulhar lá no Pinheirinho. O Alexandre também de bobo não tem nada, lógico. Fez o traçado mais interno possível para contornar o Pinheirinho. Sai por dentro o Alexandre Barros, sai por fora o Pierre Chauffard. O Alexandre mantém a primeira posição, é a 12ª volta da corrida. Veja aí, BMW Kawasaki nas duas primeiras posições. Aí você tem o Sidão Sigliano fazendo a ultrapassagem sobre o Elson Tenebra. Vem ali pelo meio dos dois o Luciano Ribodino.
Ele fazendo confusão com o Lucas Barros, que é filho e companheiro de equipe do Alexandre. Esteve na pista agora há pouco na prova da GP Light. Luciano Ribodino deu uma costurada ali no meio do tráfego. O Sigliano é o 18º colocado, o Tenebra é o 19º. Aquela briga que eles acabaram de deixar para trás. Aí o Pierre Chauffard, reduzindo a diferença a 180 milésimos. O Alexandre Barros faz a volta em 1 minuto 23 segundos cravadíssimos e o Pierre Chauffard em 1:22.869. Olha só como o Alexandre já se preocupa com a aproximação do Pierre Chauffard. Já vai fazendo um traçado mais defensivo. O Alexandre Barros sabe que a liderança está ameaçada. O Michael Marques pelo Twitter dizendo que é muito bom ver o Alexandre Barros na pista. E pergunta se o Helder Chad ainda está na prova. O Helder Chad abandonou a corrida depois de 9 voltas. E o Léo Veco dizendo que a corrida está sensacional e pedindo um abraço para Belém do Pará, onde está todo mundo ligado no Moto 1000 GP aqui na Record News. Esse belo pedaço de chão chamado Pará. Um grande abraço a todos os paraenses. É o Alexandre Barros trazendo com ele o Pierre Chauffard. Conseguiu respirar um pouquinho o Alexandre Barros, só que tem retardatário pela frente. Ele vai se aproximando ali do Walter Raertel Júnior, que é piloto da categoria Master. Você participa da transmissão pelo Twitter, @Moto1000GP, é o endereço para onde você encaminha sua mensagem, sua dúvida, para onde você manifesta a sua torcida. Alexandre Barros já vem completando a volta número 13. Aí você tem a moto número 77 do Darcy César Anadão, também piloto da Duas Rodas Racing Team. À frente dele, melhor atrás dele ali, você tem o piloto da Green Jets. Eles vêm também ganhando a reta dos boxes. O Darcy Anadão vai ocupando nesse momento. Cadê o Darcy? É o 20º colocado. Atrás dele vem o Carlos Quintas. E com a moto número 12, como vai passando também o Ricieri Luvisotto. O Ricieri é o 6º colocado. Pro Ricieri, todo mundo aí é tráfego. E o Ricieri traz a reboque o Gustavo Rodrigues. O Ricieri acabou tomando a 5ª posição do Gustavo Rodrigues nessa reta, enquanto o Pierre Chauffard vai mergulhando de novo para cima do Alexandre Barros. Temos menos de 5 voltas para o fim da corrida. Armou o bote, armou o X, foi lá fora para fazer a tomada do Pinheirinho. O Alexandre, ele faz um traçado tão perfeitamente quadrado para sair do Pinheirinho que o Pierre só passa se for por dentro da moto do Alexandre. Veja ali como o tráfego vai facilitando a vida dos líderes também. E agora é uma fase da corrida em que, além de tudo, os pilotos vão lidando com isso, com o tráfego. O Ribodino mantém a 3ª posição. O Alan Douglas, que é o atual campeão, é o 4º colocado. O Ribodino já vem a 3 segundos e 2 décimos do líder da prova. 1 décimo de segundo separando o 1º e 2º colocados. Eles estão aí, já buscando redução de marcha e frenagem para o contorno do S de baixa. É a 15ª volta de corrida, faltando 4 para o fim. No S de baixa, o Alexandre Barros, o Pierre Chauffard. 2 grandes expoentes da moto velocidade brasileira. O Alexandre permaneceu 18 anos correndo na categoria máxima do Campeonato Mundial de Moto Velocidade. Ali atrás você tem o Eliandro Simonini. Eliandro Simonini, que é o 13º colocado, já tem uma volta de desvantagem. E atrás do Eliandro está o Alan Douglas, que é o 3º colocado. O Alan Douglas já retomando também a 3ª posição, ganhou posição em cima do Luciano Ribodino. Ricieri Luvisotto com a Aprilia é o 5º colocado, Gustavo Rodrigues é o 6º. O 7º é o Vitor Moura, piloto de Curitiba. Olha aí o Vitor Moura fazendo uma boa corrida também com a BMW da Competizione VMX Racing. Algumas equipes têm uns nomes complicados, né, César? Fácil de enrolar a língua. É, realmente o pessoal coloca às vezes nome complicado aí. E a gente vê agora o Alexandre tentando andar mais forte, tá pegando bastante retardatário, que é complicado aí, tem que negociar cada retardatário, cada curva, tentar negociar a ultrapassagem. E o Pierre muito bem na corrida, né? O Pierre conseguindo acompanhar o Alexandre o tempo todo, o Pierre não desgarra do Alexandre ali, tentando ver se consegue aproveitar algum erro, alguma coisa até o final da corrida para assumir a liderança. E a confirmação que nós ficamos devendo para você tem aí na imagem o Gustavo Rodrigues atacando a 5ª posição do Ricieri Luvisotto. O Gustavo Rodrigues é sim piloto da categoria Master. Como a dúvida surgiu, a gente foi atrás de levantar e o Super Wilson Oliveira já traz a confirmação da Secretaria de Prova que o Gustavo Rodrigues compete também pela categoria Master. E ele vem para cima do Ricieri Luvisotto. São as emoções do Moto 1000 GP 2012, Moto Velocidade com seriedade. É aqui. Moto 1000 GP. Oferecimento Petrobras e Lubrax Tecnomoto.
O Gringo Rodrigues conseguiu a posição, mas acabou deixando para frear muito lá dentro. Perdeu a tangência ideal do S de baixo. O Ricieri passa de novo a ser o quinto colocado. Porto Feliz, no interior de São Paulo, na audiência, com o Eduardo Soad, 9. Dizendo que tá ligado na corrida e torcendo muito pro Alexandre Barros também. Joane Raymond, de Fortaleza. Olha só, o Brasil inteiro acompanhando as emoções do Moto 1000 GP. Pipo Castro, assistindo o Moto 1000 GP. Mandando um abraço ao César Barros. O Michael Marques pergunta se receberemos o Moto 1000 GP em Cascavel ou em Londrina nessa temporada 2012. Estaremos em Cascavel, no renovado Autódromo de Cascavel, no mês de novembro, com as provas da penúltima etapa. 16 voltas já completadas. Eles abrem a penúltima volta de corrida. O Alexandre Barros tem pela frente ali o Sérgio Laurentes, que ocupa a 11ª posição na prova. E o Pierre passou reto, hein? Pierre perdeu a freada. Pierre passou reto ali. Pode comprometer a segunda colocação dele. Pode ser que, vamos ver se o Luciano Ribodino, que está na terceira colocação, junto com o Alan Douglas, os dois estão brigando o tempo todo. Vamos ver se eles vão conseguir. Olha lá, a gente vê que o Pierre perdeu o ponto de frenagem e foi embora. Ah, mas ele voltou, acredito que ele deve ter voltado ainda na segunda colocação. Ele tinha 5 segundos e 4 décimos de vantagem sobre o Ribodino, que é o terceiro. Vamos buscar na imagem aí, nessa penúltima volta de corrida, Alexandre Barros, num domingo histórico, esse 19 de agosto de 2012. Voltando às pistas de moto velocidade. Ele disse, nunca parou de correr de moto, mas em competições oficiais ele estava ausente já desde o fim de 2007, 9 de novembro de 2007, segundo o nosso catedrático César Barros. Aí você tem a moto número 73, que é do André Araújo Carvalho, e esse é o Alexandre Barros, que vem para o complemento da volta número 17, para abrir a última volta de corrida. Alan Douglas, que é o líder do campeonato, respondendo a pergunta do Flávio Ranconi aqui pelo Twitter, vai ocupando a 4ª posição. Passou Alexandre Barros, vai completando 17 voltas, vai abrindo a última volta de corrida. Ele deixa para trás ali o Daniel Lenzi, que é o 9º colocado, vai colocando uma volta no 9º colocado da corrida. Vai cumprindo pela última vez o traçado de 3.695 metros do Autódromo Internacional de Curitiba. O Alexandre de Florianópolis, a galera de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, também ligada na Record News, o Brasil inteiro, Sertãozinho, torcendo para o Thiago Fireblade. Quem manda mensagem aqui é a Nina Long, também Fortaleza com a Joana Raymond, Alex Vascão, de Belo Horizonte, Minas Gerais. O Rodrigo Campos dizendo que a corrida tá pegando fogo, e tá mesmo. Você tem aí o Eliandro Simonini, com a moto número 82, atrás dele o Walter Raertel Júnior, que é o segundo colocado da categoria Master, e o Ribodino assume mesmo a 2ª posição. Pierre Chofar é o terceiro. Dobradinha histórica para Alex Barros Racing, nessa 2ª etapa do Moto 1000 GP. E a última vitória do Alexandre, para quem se lembra bem, foi aquele grande prêmio GP de Portugal, em Estoril, em 2005, dia 17 de abril de 2005. O Alexandre conquistou a última vitória na carreira dele, que foi a 7ª na principal categoria. Enquanto você tem a disputa entre os companheiros de equipe, Dudu Costa Neto e Sérgio Laurentes, pela 11ª posição, Alexandre Barros já vai apontando na reta, para por fim a um jejum de mais de 7 anos sem vitórias na moto velocidade. Alexandre Barros entrando para a história com a vitória na 2ª etapa. Passa o Alexandre Barros. Passa agora o Luciano Ribodino, confirmando a dobradinha da equipe na 2ª posição. O Pierre Chofar é o terceiro. O Alan Douglas, líder do campeonato, passa na 4ª posição. Alexandre Barros, de volta à motovelocidade do Brasil, recebendo a torcida dos internautas que participaram conosco pelo Twitter. Vai vivendo um momento todo especial, ele que tem 33 anos de carreira na motovelocidade. Vai vivendo, não tenha dúvida nenhuma, um domingo especial. Na categoria Master, a vitória de Gustavo Rodrigues com Walter Raertel Júnior na 2ª posição, com Alberto Braga em terceiro, com Sidney Sigliano em quarto, com o Nelson Gonçalves, o mágico, na 5ª posição, o Darcy Anadão é o 6º, o Carlos Quintas é o 7º e o Vitor Braga, que desistiu da prova no início, sentiu-se mal. Essa a classificação da categoria GP Master. Aí está o Alexandre Barros, primeiro colocado, comemorando a vitória num histórico 19 de agosto, aqui no Autódromo Internacional de Curitiba. Uma dobradinha com o Luciano Ribodino, da Argentina, também piloto de sua equipe, é o piloto que ele vem treinando. Luciano Ribodino também tem 17 anos e vem sendo preparado pelo Alexandre Barros aí para encarar o nível mundial da moto velocidade. A festa do pódio vai ter também o Pierre Chofar na 3ª posição. Depois disso, o Alan Douglas é o 4º colocado, o Ricieri Luvisotto levando a Aprilia a 5ª posição. O 6º é o Gustavo Rodrigues, vencedor da Master. Em 7º, Vitor Moura. Na 8ª posição,
o Carlos Gabriel Poton Medeiros, em nono Daniel Lenze e em décimo o André Araújo Carvalho. São esses os 10 primeiros colocados. César Barros, cheguei a acreditar que não seria hoje a vitória do Alexandre. O Pierre Chofar ofereceu muito combate. Realmente o Pierre se manteve enquanto pôde. A gente viu o erro do Pierre ali na frenagem, acabou perdendo o ponto de frenagem, acabou passando reto e isso comprometeu toda a corrida do Pierre. E aí, infelizmente, ele não conseguiu mais acompanhar até o ritmo. A gente achou até que ele tinha voltado pela segunda colocação, mas aí a gente viu que o Luciano Ribodino conseguiu ultrapassar o Pierre e aí conquistar a segunda colocação. Luciano Ribodino, dobradinha da BMW, com a terceira e a quarta colocação, dobradinha da equipe Pitico Race da Kawasaki. Muito boa a corrida, exatamente, muita emoção nessa corrida, viu, Lúcio? E já tá ali o Alexandre Barros com o Ricardo Montezano. Ele tá aqui, acabou de chegar o Alexandre, tá conversando aqui com o pessoal da equipe. Ele tá primeiro fazendo o relato da corrida, fazendo um relato integrante da equipe. Ele já tá à disposição aqui, Luque, só tá tirando o capacete. Pode falar pra ele porque que a rapaziada do Twitter Moto1000GP aqui tá fazendo odds à vitória dele. Isso aí, o pessoal da internet, Alexandre. O pessoal da internet está gostando bastante da sua participação. O Cezinha lembrou bem, tua última vitória foi em 2005, faz 7 anos. 2 anos depois você parou. 5 anos sem participar de uma corrida. Qual é a maior dificuldade nesse retorno, Alexandre? Vale a Superbike? Eu ganhei na Superbike também. Foi um ano depois, mas tudo bem. Foi tudo bem, realmente eu tô cansado. Pra falar a verdade, eu não me preparei nada e pulei alguns treinos porque não dá para acompanhar, para andar em ritmo forte, realmente você tem que se preparar. Eu tô 5 anos parado, não faço nada. A corrida foi bacana, a pena que os pilotos erraram, né? Porque estava divertido ali na frente, mas não gostaria de fazer uma corrida isolada, né? A gente é sempre mais emocionante que a gente pode brigar por posições. Agora, para os pilotos que estão começando agora, é importante essa participação sua, até mesmo para o desenrolar da carreira deles. Né? Eu espero poder estar contribuindo. Aqui a minha intenção não é provar nada, é simplesmente, lógico, defender os interesses da equipe e tudo isso, mas tentar ajudar a promover, dar referência da equipe, referência nos treinos, os tempos que a gente vem marcando, isso dá uma referência também para a categoria, para os pilotos, o quanto ainda está o limite, que existe sempre alguma coisa a mais para a gente poder tirar, né? Não se conformar quando já está primeiro, achar que é suficiente, que sempre dá para tirar alguma coisa a mais. Aí, parabéns. Obrigado. Vamos aqui falar rapidamente com o Luciano Ribodino, que está conversando com o pessoal da equipe. Interrompe a conversa aí. Pegar a palavrinha rápida da Record News. Um pouquinho mais para cá, Luciano, mais próximo da câmera, estamos ao vivo. Falar um pouquinho desse seu segundo lugar. Segunda colocação atrás do Alexandre, uma dobradinha. Alexandre e Luciano, avaliação que você faz dessa prova. No, a avaliación es buena. Tuve problema con la caja de cambio, me quedaba no entraba ningún cambio ni otro y bueno, por eso tuve 2 o 3 pasadas de largo que me hicieron perder la punta cuando venía liderando, así que fue un poco triste por eso, pero contento por el podio. Aí, parabéns. Vamos aqui problemas com o Pierre. De câmbio, portanto, aí, dificuldades com o engate das marchas, comprometendo o desempenho do Luciano Ribodino. Vamos lá com o Pierre Chofar. Isso aí, agora com o terceiro colocado, o Pierre Chofar. Uma briga boa com o Alexandre no final. O que aconteceu ali, Pierre? No finalzinho eu achei que dava para chegar, forcei na freada, no lugar errado, na hora errada, e acabei passando reto. Mas foi bom, esse terceiro tá me perseguindo, mas logo vem um resultado bom aí. E essa participação do Alexandre é importante também para o desenvolvimento dos jovens pilotos e vocês que já têm bastante experiência, é bom ter esse ritmo do Alexandre nas corridas também, né? O cara é fora de série, né? Na verdade, com todo erro seria em segundo, mas o cara correu o Mundial, ganhou do Valentino, não tem nem o que falar, né? Aí, boa sorte. Comentários. Parabéns. Vai lá pro pódio, Luque. O Brasil inteiro se manifestando aqui pelo Twitter, a Suelen Belisque de Brusque, Santa Catarina, o Sirac Filho da Paraíba. Cristiano Maresca também mandando mensagem, muita gente. A gente não consegue responder a todo mundo aqui. Você tem, olha só a imagem do Eduardo Costa Neto. A saboneteira ali do joelho do macacão. Deve ter algum componente metálico. Opa, teve susto, hein? Mais uma presença de espírito ali. E parecia que era o Luciano ali, exatamente o Luciano Ribodino ali, que tocou na zebra ali. Foi a impressão que eu Pode tive ser também. o problema de câmbio que ele falou que vinha tendo. E só corrigindo, Luque, realmente o Alexandre me corrigiu. A última vitória dele foi no dia 1º de outubro de 2006, na etapa, primeira bateria do Mundial de Superbike, na etapa de Imola.
realmente ele venceu na Superbike. Eu estava contando mais a MotoGP, mas não podemos esquecer essa vitória dele. Foi a única vitória que ele conquistou no Mundial de Superbike. Você revendo alguns dos principais momentos da corrida e já estão os três no pódio. Alexandre Barros no degrau mais alto. À esquerda do seu vídeo, Luciano Ribodino. À direita, o Pierre Chauffard. É um momento histórico para a motovelocidade do Brasil e, por que não dizer, para a motovelocidade mundial. Alexandre Barros no topo do pódio. Aí temos o Ricardo Hardet, gerente de vendas Star News Curitiba, concessionária BMW, fazendo a entrega da premiação ao Pierre Chauffard, que é o terceiro colocado na segunda etapa do Moto 1000 GP. Luciano Ribodino vai receber também sua premiação. Aí está Claude Fondeville, responsável técnico pela Michelin no Brasil, vai fazendo a entrega do troféu ao segundo colocado, piloto da Argentina, Luciano Ribodino, 17 anos, tem um brilhante futuro pela frente. E quem participa do momento histórico é o Rodrigo Câmara, gestor de patrocínio esportivo da Petrobras Distribuidora, que vem ao pódio para fazer a entrega do troféu de vencedor a ninguém menos que Alexandre Barros. Alexandre Barros, depois de 6 anos voltando ao topo do pódio na motovelocidade, a festa dos 3 primeiros colocados. Alexandre Barros, Luciano Ribodino, Pierre Chauffard, repetindo para você, Alan Douglas, líder do campeonato, terminou a corrida em quarto, o Ricieri Luvisotto foi o quinto, Gustavo Rodrigues foi o sexto, o Vitor Moura foi o sétimo, Carlos Poton foi o oitavo, Daniel Lenz o nono e André Araújo o 10º. Depois o Dudu Costa Neto em 11º, Sérgio Laurentes em 12º, 13º foi o Eliandro Simonini, em 14º Walter Raertel Júnior e em 15º Alberto Braga, o 16º foi o Sidney Sigliano, o 17º Elson Tenebra Otero, o 18º Nelson Gonçalves o Mágico, Darcy Anadão foi o 19º e o Carlos Quintas foi o 20º colocado. Foram os 20 pilotos que receberam a bandeira quadriculada nesta segunda etapa do Moto 1000 GP, categoria GP1000. O Marcos Christian Salles, o Helder Schad, o Vitor Braga e o Murilo Colatrelli não conseguiram chegar ao fim da prova. Os pilotos fazendo aí a festa do champanhe, Alexandre Barros, Luciano Ribodino, Pierre Chauffard. A rapaziada da GP Master já está aí no pódio, Ricardo Montezano? Estão se preparando, tem gente chegando ainda, viu, Luque? Mas já vai começar o pódio aqui. Eu vejo aí à sua frente o Gustavo Rodrigues. Gustavo Rodrigues, o gringo que foi o vencedor da prova da categoria Master. Ele está aqui, eu vou pegar a palavrinha rápida do gringo aqui. Como é que foi a prova, gringo? A prova foi estressante, muito cansativa, o ritmo foi muito forte, mas acho que cumprimos nosso objetivo, que é andar entre os top 5. Os meninos andam muito, estão muito mais treinados e a idade pesou mesmo, mas acho que agora, aumentando o ritmo, vai dar para andar com eles. Santa Cruz acho que vai ser uma coisa parecida, porque como todo mundo que me identifiquei muito, acho que vai ser legal Santa Cruz também. Aí, vai pro pódio. Luque. Os pilotos da GP Master já ganhando o pódio, enquanto a gente observava a movimentação do Ricardo ali. Tem como colocar na tela para nós de novo a classificação do campeonato depois dessa segunda etapa. Aí estão os pilotos da GP Master. Vamos lá, na categoria GP1000 do Moto 1000 GP. Alan Douglas mantém a liderança com 38 pontos. O Pierre Chauffard, segundo colocado, tem 35. Depois o Luciano Ribodino com 33. O Alexandre Barros com 27. João Simon com 20. Ricieri Luvisotto é o sexto, tem 18. Gustavo Rodrigues é o sétimo, tem 15. O Eduardo Costa Neto, oitavo colocado, tem 13. Depois o Murilo Colatrelli com 11. E o Sérgio Laurentes com 10 pontos. Já temos aí a premiação sendo feita aos vencedores da GP Master. O Rodrigo Câmara, gestor de patrocínio esportivo da Petrobras Distribuidora, fazendo a entrega do troféu. O terceiro colocado, Alberto Braga. O segundo colocado é o Walter Raertel Júnior, que vai recebendo o troféu de Ricardo Hardet, gerente de vendas da Star News Curitiba, concessionária BMW. Nós vamos agradecendo ao César Barros pela participação, ao Ricardo Montezano, a você que esteve conosco aqui na Record News durante essa transmissão da segunda etapa do Moto 1000 GP. Também agradecemos ao Rafael Daneman, da Michelin, que esteve conosco aqui nos dando uma aula sobre o comportamento dos pneus. Vai estar conosco também em Santa Cruz do Sul no dia 23 de novembro com as emoções da terceira etapa do Moto 1000 GP. Você acompanhou ali Claude Fondeville, responsável técnico pela Michelin do Brasil, fazendo a entrega do troféu de vencedor ao Gustavo Rodrigues. Você fica com essa imagem histórica. Alexandre Barros de volta ao topo do pódio da Moto Velocidade, vencendo a segunda etapa da categoria GP1000 no Moto 1000 GP. A todos vocês que estiveram conosco, um muito obrigado. Temos um novo encontro marcado para 23 de setembro com a etapa de Santa Cruz do Sul. A gente se vê por lá.